agora é a hora de dizer que hoje eu te amo. Eu não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Ele é um dos grandes intérpretes da música brasileira da atualidade e tem a quem puxar. Ele é filho da inesquecível Elis Regina e do maestro e grande arranjador César Camargo Mariano. Eu estou falando de Pedro Mariano, que é com quem eu converso agora no refrão. Pedro, um prazer falar com você, muita honra. Queria saber de onde você está falando e se está tudo bem. Oi, Andréia, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu falo diretamente da minha casa aqui em São Paulo, na verdade na região metropolitana de São Paulo, em Cotia, na região da Granja Viana. Está tudo ótimo, na medida do possível, né? Que estamos todos guardando nossos devidos distanciamentos sociais, mas está tudo bem, graças a Deus, e é um prazer falar com você. Bom, você fez lives, né? Mais de uma no teatro, Elis Regina, em São Bernardo. Você também fez uma do projeto A2, que você está tocando agora, e elogiadíssima. Queria saber como é que é viver de lives, como é que é esse mundo aí online? Eu poderia dizer que não dá para viver de live, a verdade é essa. A grande realidade é essa. A gente faz live, mas não dá para viver delas, não. Um primeiro momento, dentro da pandemia, as lives elas se tornaram uma ferramenta de via dupla, né? Não foi só para atender uma demanda das pessoas em casa, né? Você poder levar um pouco de conforto para as pessoas, você poder levar um pouco de um carinho para essas pessoas que não podiam sair de casa e foram privadas também do entretenimento, de certa forma, também foi uma válvula de escape para a gente também, porque também, da mesma forma que as pessoas não podem assistir aos shows, nós não podemos fazer os shows. Provavelmente fomos o primeiro segmento a parar 100%, full stop, né, parada total, e muito provavelmente seremos o último a voltar. Todas essas ferramentas, elas em algum momento elas vão encontrar um caminho, e isso acredito que veio para ficar, para atender uma certa demanda, não só de pessoas, também como de artistas que enxergaram nesse ambiente das lives, da internet, uma forma de subsistência, uma forma de, nem que seja de uma subsistência artística, de produtiva, nem que eles acabaram encontrando esse canal como uma forma de continuar produzindo e continuar estando perto do seu fanbase, né, de alguma forma. E como é que você recebeu esse elogio, né, do Estadão, que classificou aí a tua live entre as 10 lives históricas da pandemia? Uma semana antes dessa live que o Júlio Maria elencou como as 10 melhores lives da história da pandemia, eu acho que uma semana ou 2 semanas antes, ele me convidou para uma entrevista para falar exatamente desse momento que a gente estava vivendo. E a gente conversou muito, e ele era muito taxativo na questão de que a live não trazia emoção, que ela podia trazer uma série de outras coisas. Ela trazia o entretenimento, ela trazia a fuga, ela trazia visual, ela trazia produção, ela trazia tudo em várias medidas, né? Pessoas com muito pouca estrutura conseguiam chegar a um resultado interessante, outras com lives de 6 horas, gastando milhões para entreter as pessoas, como se fosse um programa de TV, enfim. Ele elencou várias coisas, mas ele disse que todas eram unânimes, na visão dele, em não conseguem emular tudo, mas não conseguiam emular emoção. E aí eu brinquei com ele, falei assim, porque você não assistiu a minha ainda, que vai passar daqui 2 semanas, né? E ele foi taxativo, ele falou assim, eu acho difícil, porque você assistir a um show numa tela de computador é muito impessoal. E aí eu concordei com ele, eu falei, não, verdade, se você for comparar com o ambiente de um teatro, onde você está vendo o artista na sua frente, a poucos metros de você, você tem toda a acústica do local, você tem toda uma ambientação, a pessoa do lado, quer dizer,
tudo faz parte de um cenário feito para emocionar. Quando você tira tudo isso e deixa só a imagem, realmente você tem uma situação que é um desafio, né? Acaba se tornando um grande desafio para você construir essa relação. Eu falei, talvez você esteja olhando para o lugar errado, talvez você não esteja encontrando a emoção porque você está querendo ver o show como um show. E eu falei, entenda a live como uma experiência que pode ser que isso mude a sua cabeça. Mas aí eu provoquei ele, falei assim, por favor, pare e assista a minha, né? E me diga depois se eu conseguir. E ele foi taxativo, ele falou assim, não, eu vou assistir porque eu quero ver se você vai conseguir. Então, quando eu vi o resultado na matéria dele, tudo, eu não sabia que ele faria esta matéria sobre isso, não sabia, mas eu sei que ele me mandou uma mensagem no dia seguinte, ele falou, cara, eu tive que sair para resolver um problema e eu perdi os últimos 5 minutos da live, porque foi a única live que eu consegui assistir da hora que você entrou até a hora que eu tive que sair. Eu fiquei 1h40 assistindo a tua live e eu não conseguia desligar. Falei, pô, obrigado, vindo de você, né? Eu fiquei muito feliz, né? Fico emocionado com. Ele falou, não, é sério, cara. Eu não sei o que você fez, mas eu não conseguia desligar. Vamos falar do teu primeiro contato com a música, que vem do berço. Eu queria que você me dissesse, você lembra da tua mãe, do teu pai? Dá para lembrar alguma coisa desse primeiro contato? E depois disso, quando que você resolveu, olha, eu vou seguir na música? É assim, Andréia, da minha mãe, infelizmente, eu tenho muito pouca lembrança, né? As imagens que surgem na minha cabeça, toda vez que eu penso nela, a grande maioria, 90%, eu diria, é dela em ação, é dela no palco, entrevistas e tudo mais. É uma pena que essa época não tinha iPhone, né? Porque senão eu teria tudo registrado em algum lugar na nuvem, daria para pesquisar muita coisa, apesar de que eu acho que ela não seria uma pessoa dada a muitas selfies, mas enfim. Então, assim, não é vago, é muito difícil para mim construir essa imagem, né? Mas, por exemplo, quando eu revejo fotos dessa época, muitas coisas surgem, flashes, eu lembro disso, eu lembro dessa sensação, mas eu não consigo construir um storyboard, entendeu? Não aparece, o filme não aparece, aparecem apenas flashes. Mas depois que ela morreu, ainda durante um tempo, as coisas ainda são um pouco nebulosas para mim, né? Mas eu lembro que assim a minha sensação de escolher a música, ela é eterna, ela sempre esteve comigo, nunca teve um plano B, né? Nunca teve uma outra opção. Para mim sempre muito inicialmente, como todo filho de algum pai que exerce alguma profissão e que ele tem alguma relativa notoriedade na sua profissão, você queira dar sequência. Então, meu pai era o meu super-herói predileto, então eu queria... O que meu pai é? Músico. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ter um start point, falar assim, aqui foi... Eu não lembro. Para mim, não existe esse momento. Para mim, ele sempre foi uma busca contínua. Eu fiquei trocando de instrumento. Isso eu lembro. Isso eu fiquei trocando de instrumento. Você tocou bateria primeiro ou foi tentativa? Nada, eu vim tocar bateria, eu tinha quase 20 anos de idade. Bateria foi a última coisa que eu aprendi na minha vida. Na verdade, eu queria tocar piano como meu pai, né? E eu lembro de ter chegado a ele e falei, pai, você vai me ensinar a tocar piano? E ele falou, não. Aí, bem, eu diria que foi uma conversa resoluta, não ia acontecer mais nada depois disso, né? Mas como toda boa criança persistente e impertinente que eu era, eu perguntei, falei, mas por quê? Por que você não me ensina a tocar piano? Ele falou, porque eu não sei ensinar. Ninguém me ensinou, eu não tenho essa didática. Eu aprendi sozinho e o piano que me escolheu. Eu falei, você está querendo dizer o quê? Que eu tenho que ir lá dentro no quarto, abrir o piano, ficar olhando para ele e esperar o cara falar alguma coisa para mim? É mais ou menos isso. Ele falou, cara, o instrumento te escolhe, não é você que escolhe o instrumento, é o instrumento que te escolhe. Eu falei, ok. Eu vou confessar que eu tive várias conversas com o piano, obviamente foram todos monólogos, né? Porque ele não respondeu. Você já pode ver pela minha carreira que ele não respondeu absolutamente nada para mim.
Aí eu tentei fazer ciúme para o piano, puxando conversa com o violão, que também não quis falar comigo de forma nenhuma. A bateria ela veio muito tempo, mas muitos anos, décadas depois. Eu já eu já tinha lançado minha carreira como artista e tudo mais, porque foi uma foi uma válvula de escape de uma série de barulhos que tinham na minha cabeça que eu precisava colocar para fora. Como eu sou canhoto, eu não desenvolveu, porque eu não conseguia. Eu sentava na bateria de destro e não acontecia nada. Mas eu demorei muito tempo a entender que era o fato de eu ser canhoto que criava essa barreira. Aí um dia eu montei uma banda e o meu baterista que nós tínhamos na banda era canhoto. Na verdade, no primeiro ensaio eu descobri que ele era canhoto, porque ele era um baterista novo que estava vindo para substituir outro. E ele veio e ele era canhoto. Quando ele montou a bateria, eu olhei para a bateria e falei: rapaz, será? Aí ele falou: pô, dá uma volta aí. Aí eu sentei. Quando eu sentei, tudo fez sentido. Tudo aquilo que o João tentou me ensinar por décadas e eu não aprendi, não fazia sentido porque minha mão dominante era a esquerda, o pé dominante era o esquerdo. Então, assim, eu não tinha como. A mecânica não encaixava. A hora que eu sentei no instrumento montado certo, tudo fez sentido. Eu toquei e falei, cara, eu toco esse instrumento, gente, não acredito. Bom, seu grande instrumento é a voz. E é Claro, dela que a gente vai falar no próximo bloco, porque a gente agora vai fazer um intervalo, Pedro. perfeito. Bom, primeira parada do refrão, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. Quanta sombra sobre o que vivemos. O dia sem cor, a noite calor, nada restou. Hoje já lembrei do seu sorriso e chorei. Seu olhar, a luz, a paz, a vida, mas nada sobrou. A porta fechou. De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor Pedro Mariano. Pedro, agora falando sobre a sua carreira, seu início de carreira, antes mesmo, né, desse início, teve aí uma banda na sua vida. Você começou em festivais. Como é que foi essa história? Na verdade, eu tive banda praticamente quase toda a minha vida escolar, né? Quer dizer, pelo menos até a hora que dava para juntar a turma para fazer um som. Porque, assim, para as pessoas terem uma ideia, eu cresci numa escola muito legal, grande, uma escola super famosa na época quando a gente frequentou, o Poridomos. Era uma escola diferente do que é o Poridomos hoje, mas era uma escola muito legal. Era uma escola que muita gente procurava pelo espaço, era um espaço verde, super bonito, era uma escola grande, legal, não sei o quê. Na minha classe, por exemplo, o meu melhor amigo da minha classe era o filho do Hamilton Godoy, o Tuca, que foi um dos fundadores do Clã, que foi uma escola super famosa aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, mas uma escola super famosa de música, né? O Hamilton Godoy é irmão do Hamilton Godoy, do Zimbo Trio e tudo mais. Então, o filho dele, o Fred Godoy, que acompanha o Hamilton hoje, é pianista, arranjador e tudo mais. O Fred era meu parceiro de futsal e de bagunça, a gente estava o tempo todo junto. Então, o Simoninha estudou na mesma escola, com o João e o Max de Castro também, entendeu? Então, assim, a gente frequentava os mesmos lugares. Então, era tudo meio que uma coisa meio contínua, né? Então, assim, formar uma banda era uma questão de tempo, era só ter a oportunidade. Mas, assim, eu tive uma formação escolar na turma de classe mesmo, cheguei a fazer alguns shows em festivais estudantis e tudo mais. Cheguei até. Meu primeiro contrato para tocar num evento foi com essa banda, foi num evento de escoteiros, uma confraternização anual de escoteiros. Foi meu primeiro cachê que eu ganhei.
eu tinha acho que 15 anos, mais ou menos, 15, por aí, uns 15, 16. Aí essa banda se desfez, porque todo mundo se formou na escola e papapá, todo mundo cada um para um canto fazendo faculdade. E aí eu me juntei com o Max, a gente começou a bolar o que seria o próximo passo do Confraria. E inclusive nessa primeira formação, para quem não sabe, os backings eram dominados pela Maria Rita, que já cantava comigo nessa época de escola. Depois disso, eles foram embora para os Estados Unidos. Eu fiquei por aqui, né? Quando meu pai foi embora para os Estados Unidos com os meus irmãos e tudo mais, só ficou eu e o João aqui, e o Marcelo, que já morava no Rio, né? Então, as minhas irmãs foram para os Estados Unidos, eu fiquei por aqui. Eu parei para pensar, falei, cara, eu estou naquela linha tênue. Ou eu vou investir nessa banda mesmo, ou eu vou parar de carregar a banda nas costas e vou seguir o meu caminho. E aí, conversando com o João, eu decidi por seguir o meu caminho. Então, assim, foi uma fase muito enriquecedora, que eu acredito, André, que o grande diferencial da minha geração para a geração de artistas de hoje é que eles estão pulando essa etapa, entendeu? Essa etapa da banda, do ensaio na garagem, de você ir tocar no barzinho, tomar vaia, de você, como diria o Max de Castro, tocar para a família Madeira, né, que são só as cadeiras, não foi ninguém, né, só foram as cadeiras de madeira assistir você. Isso é muito enriquecedor, né? Então, eu converso com muitos artistas jovens hoje e percebo que eles vão adquirir essa casca, essa experiência, lá para o quinto, sexto disco, se deixarem ele chegar nesse quinto, sexto disco. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que a geração de hoje tem tudo muito à mão e acaba vivendo uma grande mentira, entendeu? E quando eles perceberem, eles deixaram o melhor da festa passar já. Falando aí em preparação, como você estava falando de ter cancha, né, saber, ter experiência, o tributo para Elis foi ali que você se viu como cantor? Foi ali que você se viu como Pedro Mariano, que as pessoas te viram? Você acha que foi um divisor de águas na tua carreira? Eu já estava decidido. Inclusive, eu faria aquele show tendo cobertura da imprensa ou não. Que óbvio, né? Os dois filhos se juntam para fazer um tributo à mãe, sendo a mãe quem é, óbvio que aquilo vai virar assunto. Isso a gente sabia que isso poderia acontecer. Mas para as pessoas terem uma ideia, naquele evento especificamente, em 95, lá no Teatro Tuca, a Sony Music mandou um headhunter para assistir ao show. Então, logo terminou o show, ele entrou no camarim e chamou a mim e o João para conversar, dizendo que eles queriam me contratar. E aí eu disse para eles que, eu posso conversar sobre contrato, a gente pode conversar sobre um monte de coisa, mas não agora. Eu não tenho interesse agora, porque agora está tudo muito fácil. Agora tem um cometa aí sendo lançado, eu estou no rabo dele. Qualquer coisa que eu fizer agora vai dar certo. É óbvio que foi um divisor de águas, porque eu tive essa oportunidade, tive essa janela de oportunidade para eu aparecer. Mas o artista, o cantor, ele já existia. Isso foi em 95. Eu lancei meu disco em 97. Eu assinei com a Sony em 96. Então, quer dizer, eu passei praticamente o ano de 95 inteiro apalavrado com eles, assinei o contrato, mas eu só vim ser artista Sony em 96 e só fui lançar meu disco em 97. E eu só descobri quem era o Pedro Mariano, artista, não o Pedro Mariano não o Pedro Mariano cantor, esse aí eu já tinha convicção, já sabia quem era, mas o artista, a musicalidade, o que eu queria, qual era o papel que eu queria cumprir dentro do cenário da música brasileira, eu só vinha descobrir no disco Voz no Ouvido, que é o segundo disco, o primeiro não. Então, até isso eu tento mostrar para as pessoas, principalmente os jovens que estão aparecendo, quando a gente conversa, que o tempo de maturação ele é muito mais importante do que você emplacar um disco, né? Porque eu, por exemplo, como cantor, eu fui olhar para um disco meu e falar, é isso, achei, era o meu quarto ou quinto disco, entendeu? Eu não estava satisfeito, mas eu não sabia o que era. Eu precisava viver, eu precisava experimentar, entendeu? Bom, e é dos seus discos que a gente vai falar no próximo bloco, Pedro, que a gente vai ter que fazer um intervalo.
Mais uma parada do refrão, a última, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com amor a pimenta e o sal. De volta com o refrão, hoje eu converso com o cantor Pedro Mariano. Pedro, agora falando sobre seus discos, a parceria com seu pai em relação aos arranjos, um excelente arranjador, também foi da sua mãe por longos 10 anos. Eu queria saber de você a importância que isso teve na sua carreira e, obviamente, acabou tendo uma repercussão grande porque indicações para o Grammy Latino, teve também, antes disso, vocês tocaram juntos, você cantou, ele tocou em Montreux. Quer dizer, como é que essa parceria com o seu pai, o que te rendeu para a carreira? Olha, primeiro é sempre bom salientar para as pessoas que o meu pai não veio trabalhar comigo porque ele é meu pai e eu não trabalhei com ele porque eu sou filho dele. Né? O meu pai não tem esse tipo de relação com... Ele não constrói essa relação artística com os filhos dele sem antes ter construído uma relação profissional. Então, ele só cruzou essa linha porque ele sabia que estava tudo à altura do que deveria estar, daquilo que ele acredita ser o nível para ele trabalhar. Então, colocado isso, depois disso, foi divertido pra caramba. Porque eu falo para as pessoas, assim, eu não tenho culpa que o maior, se não o maior, um dos maiores arranjadores do Brasil, eu tenho o telefone dele aqui, ó, eu não posso fazer nada. E ele, por coincidência enorme, é meu pai. E nós colocamos uma meta. A gente ia fazer esse disco, quando foi fazer o outro disco, eu falei que eu faria de novo e que nós íamos fazer o disco Piano e Voz. No Piano e Voz, seria... A gente ia fechar a tampa. Era um ciclo que a gente queria cumprir. Depois, em 2007, 4 anos depois do Piano e Voz, eu o chamei para escrever alguns arranjos, não todos, alguns arranjos do disco. Toda vez que eu vou pensar um arranjo, eu sempre penso nele. Mas eu acho que tem muita gente boa no mundo. E o papel do grande artista é sempre pensar na frente e sempre dar chance para gente nova aparecer. Eu acho que isso foi o que minha mãe fez, foi o que ele fez e é o que eu pretendo fazer. Então, ficar batendo também sempre na mesma tecla, mesmo que essa tecla seja incrivelmente maravilhosa e especial, né? Você tem que se dar essa chance de conhecer outras pessoas. E eu tive muita sorte, porque depois dele, os arranjadores que passaram pela minha vida foram incríveis, jovens, trazendo uma energia muito positiva e todos aprovados por ele. Então, eu fiz a escolha certa. Uma tecla certeira, eu diria. Agora... Era mais fácil. Agora, no teu espetáculo com orquestra, você faz aí um dueto com sua mãe, que é a coisa mais linda do mundo. Eu sei que foi uma ideia do João também, ele fez essa projeção da Elis, para as pessoas que não viram, a Elis fica num fundo, num telão, e você cantando na frente, e algumas vezes, conforme a posição da câmera, vocês estão no mesmo quadro.
Me fala um pouco dessa história e como é que foi para você? É sempre emocionante? Para as pessoas entenderem, eu e o João, a gente estava conversando sobre fazer. A gente sempre conversa sobre como oxigenar a imagem da Elis para as novas gerações, né? Elis é uma marca muito forte, uma marca duradoura, é uma marca que se mantém sempre muito viva na memória das pessoas. As novas gerações ainda buscam interagir com o nome, com a obra da Elis, o que é muito, muito legal, mas a gente enxerga que a volatilidade das tecnologias e tudo mais que vem acontecendo, se nós não provocarmos sempre novas ações com o nome dela, mesmo a Elis corre o risco de desaparecer. Então, a gente está sempre conversando sobre isso. E ele deu a sugestão, ele falou, eu acho Casa no Campo legal, porque Casa no Campo, ela sempre falou que queria morar numa casa no campo, mas quando você nasceu, ela definitivamente decidiu ir morar no campo, porque em 75, quando eu nasci, São Paulo passava por um boom de poluição, e ela falou, não quero que o meu filho cresça aqui. E ela se muda para Cantareira. Então, assim, apesar de eu ter nascido 3 anos depois do disco, a música fazia todo sentido. Eu estava em processo de fazer um novo disco com orquestra ao vivo, um novo DVD. Eu já estava no processo. E eu já estava em turnê, mas eu iria gravar o último show só em São Paulo, no último show. Durante isso que aconteceu, de eu cantar Casa no Campo, eu perguntei para ele, falei, o que você acha de eu fazer uma versão do Casa no Campo ao vivo com ela, né? Porque, assim, o ineditismo já tinha passado, né? Eu entrar num disco, eu acredito que em nenhum lugar do mundo eu não vi ninguém fazer isso. Sempre você isola a voz do artista e constrói tudo novo em volta, que é mais fácil. É isso mesmo. No disco, na versão do disco que a gente fez, foi o inverso. Nós mantivemos tudo original e eu entrei na versão para cantar, que foi incrível. Ouvir aqueles sons no fone, foi uma loucura. E depois nós decidimos fazer a versão tradicional para o DVD. Você falou sobre os jovens terem ainda o conhecimento da Elis, de manter a memória da Elis. Sim. Mas para a gente, a força da Elis é tão grande que ninguém preencheu essa lacuna. Você, tanto para artistas, né, já consagrados, como para quem está começando, todo mundo, a uma só voz, diz que é difícil preencher esse espaço de Elis. Você acha também isso, como filho, como músico, como cantor? O que você acha disso? Não, eu não acho que é difícil preencher esse espaço por um simples fator muito simples e muito primário. Eu não quero preencher esse espaço, porque esse espaço está cheio. Ele não está vago. É dela. Entendeu? Todo mundo pergunta muito quem que pode ser a próxima Elis. Eu espero que ninguém. Isso é uma teimosia brasileira de você achar que quando um ídolo se vai, você tem que construir outro. Não, construa quantos ídolos você quiser. E eles têm que coexistir, eles não precisam existir na ausência do outro. Qual que é o meu papel? É manter essa chama acesa, é manter com que as pessoas entendam o porquê. Porque a história da Elis se confunde com a história do Brasil. A história da Elis se confunde com a história política e social do Brasil. A história da Elis se confunde com a história do empoderamento feminino, da liberdade de expressão, do jornalismo e tudo mais. E deixa ela brilhar como ela tem que brilhar. Entende? Então, quando eu tive, na verdade, isso demorou muito tempo, porque eu queria sempre ter essa resposta. Mas, com a minha experiência, eu crescendo como artista, e eu chegando ao ponto de olhar para a minha carreira e falar, é isso, cara, é isso aqui. Ah, mas os números, comercialmente isso, comercialmente aquilo. Eu falei, cara, você sabe qual é a definição de sucesso? É pessoal, cara. Você não sabe o que está aqui na minha cabeça? Você não sabe o que eu planejei para mim? Eu planejei para mim fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me emociona, o que me diverte. E tem até gente que paga para ver isso. Fala, eu me divirto muito mais.
entendeu? Então, assim, a história da Elis é isso, ela cantava ela cantava porque era o mecanismo que ela encontrou de sobrevivência, de resistência, de força, de tudo mais. Assim, a gente não tem que ficar tentando entender o buraco que ela deixou um buraco muito grande artístico, mas porque as pessoas não têm coragem de ser o artista que está na cabeça dela. Elas querem ser sempre alguma coisa que não é ela. A Elis virou Elis porque ela era verdadeira, porque ela era simplesmente verdadeira. Ela era ela. Ela não tinha papa na língua, ela se arrependeu de falar coisas que ela não deveria. E tudo. Então, assim, tudo isso faz parte de uma história dela. Agora, quando você vai pegar outras cantoras que não conseguiram e ficam falando, mas é porque Elis... Não é porque Elis. A personalidade dela é compatível com a arte dela e é compatível com a obra que ela criou. Faça o mesmo. Essa confiança vem da sua certeza, da sua convicção. E ela era convicta de que ela sabia entregar aquilo que ela estava preparada para entregar. Entendeu? Tenho certeza que ela ficava insegura com muitas coisas. Mas a gente não via. É lógico, ela não vai mostrar as fraquezas dela, ela só vai mostrar as virtudes. É isso, é praticamente isso. A gente não sabe quais foram os croquis que o Dalí jogou no lixo. Nem vamos saber. Eu te agradeço, a gente terminou aqui o programa, infelizmente é para essa conversa durar muito mais, espero que pessoalmente a gente se encontre e que isso tudo acabe logo. Te agradeço Sem muito, dúvida. agradeço essa tua contribuição, essa tua voz, seu talento. A gente é que agradece. Muito obrigada, Pedro Mariano. Imagina, André, obrigado a todo mundo, um prazer estar aqui no Refrão, prazer enorme, sempre que precisar. Gritem, estou por aqui. Obrigado. É isso aí. Bom, gente, o programa terminou, a gente fica por aqui, mas acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão, claro que eu te espero. E agora você fica com um pouco mais de Pedro Mariano. Tchau. Nada restou. Não sei o que dizer, pra onde vou. Não é simples assim. Não sei como viver sem seu olhar. Não é simples assim.